Uma das grandes vantagens da intensificação de cultivos por meio da integração lavoura-pecuária é a otimização da área agrícola ou da área pecuária em até 90% do ano, seja através da agricultura entre 4 a 5 meses do ano e após a colheita de grãos, a atividade pecuária, que também pode variar entre 90 a 120 dias do ano, dependendo da região. Como vocês podem ver aqui, o cultivo consorciado de milho com espécies forrageiras, com destaque para os gêneros braquiária e pânico, permite com que seja explorado com altas produtividades tanto a cultura do milho, como seja na forma de silagem ou de grão, como também a braquiária ou o pânico depois da colheita da cultura granífera. Geralmente, em áreas de sequeiro, após a colheita, entre 30 a 60 dias após esta operação, a área já se encontra coberta com disponibilidade de forragem para os animais. Uma grande vantagem da integração lavoura-pecuária, além do uso da área para a produção de silagem, de grãos e de forragem para os animais, é que o resíduo pós-pastejo permite com que seja viabilizado o sistema de plantio direto nos anos seguintes, porque a massa que sobra do pastejo forma uma cobertura vegetal sobre o solo de alta relação carbono-nitrogênio. Isso, ao longo do tempo, faz com que a degradação dessa palha que está sobre a superfície do solo traga inúmeros benefícios. Entre eles, que a gente pode destacar, é a diminuição da presença de plantas daninhas, e isso ao longo do tempo diminui os custos de produção. Essa palha que permanece sobre a superfície do solo, ela recicla grande parte de nutrientes, em especial o potássio. Além disso, ela diminui a temperatura do solo ou a oscilação de temperatura do solo, tá? Em comparação com o solo que não tem palhada, essa diminuição da temperatura diminui a evaporação de água. Então isso permite com que essas espécies, mesmo na ausência de chuva, consigam estabelecer, se desenvolver e produzir massa ao longo do tempo. Uma das grandes vantagens do cultivo consorciado entre culturas produtoras de grãos e espécies forrageiras tropicais para a integração lavoura-pecuária é justamente a possibilidade de cultivar essas espécies sem prejudicar a produtividade de nenhuma delas e possibilitar ganhos múltiplos, verticalizando a produção tanto da agricultura quanto da pecuária ao longo do tempo de utilização desses sistemas. Como nós podemos verificar aqui, as braquiárias elas têm uma grande vantagem no cultivo consorciado, que uma vez após a colheita do milho, essas forrageiras ainda emitem novos perfilhos e novas folhas, e esses novos perfilhos é que vão estabelecer a pastagem que vai ser utilizada no período seco do ano, Então, enquanto a grande maioria das áreas do Brasil sobre pastagem exclusiva não oferece forragem em quantidade e qualidade na época mais seca do ano, com o cultivo consorciado nós podemos viabilizar a oferta de forragem em quantidade e qualidade. Também, após o período de pastejo, o que é muito importante relatar é o benefício que as braquiárias proporcionam ao sistema de produção, Por serem gramíneas de ciclo C3, tropicais, elas têm uma grande capacidade de produção de matéria seca, tanto da parte aérea quanto também de raízes. Essas raízes elas vão proporcionando um ambiente de produção extremamente favorável, principalmente ao longo do tempo. Uma vez que a fertilidade foi construída e foi estabelecida não só na camada superficial, mas também em profundidade, através da correção do alumínio e
proporcionando principalmente cálcio, magnésio em profundidade por meio da calagem e da gessagem. Essas espécies gramíneas têm uma grande capacidade de exploração de solo. Como nós podemos verificar aqui nessa trincheira, nós temos raízes tanto da cultura do milho que já foi colhida quanto da braquiária em profundidade, que chegam a mais de 1 metro de profundidade, e isso acontece principalmente em regiões onde a gente pode ter camadas compactadas como essa aqui que nós estamos demonstrando. Percebam que as raízes da braquiária são finas e conseguem romper essa camada compactada e se desenvolvendo principalmente em profundidade. E é isso que garante com que essa forrageira consiga absorver água e nutrientes nas camadas mais profundas e com isso revertendo em matéria seca. Essa é uma das grandes vantagens do cultivo consorciado. Uma vez que eu já tenho um solo sob uma fertilidade construída e coloco um sistema de produção em que eu não limite a produção de grãos de milho e também proporcione que a braquiária na sequência consiga ganhar massa mesmo em períodos restritivos de chuva, isso torna o sistema extremamente viável e economicamente vantajoso. Uma das grandes vantagens é que, além da absorção de água e nutrientes, essas raízes, ao se decomporem, elas vão formar canais, e esses canais é que vão aumentar a infiltração de água no próximo período chuvoso. Tá? À medida que cada ciclo de pastejo for ocorrendo na área, vão ser emitidas novas raízes, e essas novas raízes elas vão aproveitar o espaço deixado para se desenvolver. Além disso, nós temos uma outra grande vantagem, é que a grande produção de raízes de braquiária fazem com que essas raízes também, ao se decompor, vai aumentando o teor de carbono no solo. Não só na camada superficial, mas também nas camadas mais profundas. Tá? Esse carbono que vai sendo acumulado pelas raízes, ele vai sendo computado na forma de matéria orgânica. E a matéria orgânica tem uma grande vantagem para o solo. Na questão da microbiologia do solo, esses micro-organismos que estão presentes aqui, principalmente na camada superficial, são favorecidos pela presença dessas raízes. Os exudatos que são liberados pelas raízes ao longo do tempo da exploração e principalmente após a dessecação dessa parte aérea, faz com que tenha mais alimento para os micro-organismos. Então, a diversidade microbiana que ocorre em áreas onde eu tenho grande volume de raízes explorados também é aumentado, né? E a atividade microbiana também é uma das responsáveis pelo aumento de produtividade das culturas ao longo do tempo de utilização dessa área. Essas raízes, a grande maioria delas finas, elas conseguem principalmente romper camadas compactadas, como essa aqui que nós estamos demonstrando na nossa trincheira. Tá? Então percebam que essas raízes conseguem penetrar sobre a camada compactada e elas conseguem se desenvolver a grandes profundidades, que podem ser superiores a 1 metro, 1,5 metro de profundidade. Então, as raízes da braquiária, elas têm um efeito que nós chamamos de escarificação biológica. Mesmo na presença de compactação, essas raízes conseguem romper esta camada e se desenvolver para absorção de água e principalmente de nutrientes em profundidade.